Bom, prosseguindo, agora na página 70, eu coloquei aí uma notícia interessante, né? 1825 da era cristã, irmãos, será fundada a primeira EBD, a primeira escola bíblica dominical na Alemanha, né? Porque os anabatistas, eles não tinham liberdade, então eles estudavam em casa. Normalmente eles faziam cultos em casas, normalmente em casa de campo, né, afastado, para não serem descobertos, tá ok? Na Alemanha luterana, que eles falam tanto daqueles slogan, né, de Lutero, somente as escrituras, eles não tinham escola bíblica dominical, não. Eles não tinham estudo da Bíblia, não. Tá bom? O único luterano, vamos dizer, que estudava era, vamos dizer assim, para poder vamos dizer, pregar, fazer alguns sermãos que normalmente eram lidos, ok? Então, para você escrever e ler, você não precisa estudar a fundo. Tá bom? Então, não tinha aquele amor pela palavra de Deus. E agora, os anabatistas vão começar a organizar a escola bíblica dominical lá. Bom, vocês lembram que eu contei a história de um homem chamado Oken, tá ok? Que ele era luterano, tá bom? Próximo de 1823, ok? Ele se converteu às igrejas, à igreja anabatista, tá bom? Então, em 1825, vai ser organizada a primeira escola dominical na Alemanha luterana, né? Ou seja, os luteranos não tinham a prática de estudo da Bíblia. O comentário diz: a primeira escola dominical na Alemanha foi organizada em 1825 por meio do trabalho de Oken e do reverendo Rautenberg. Os luteranos que são apontados como defensores das Escrituras nunca se dedicaram a ensinar a Bíblia Sagrada. Foram as igrejas anabatistas congregacionais que deram início a essa importante escola bíblica. Lembre-se que congregacional é um sinônimo de igreja anabatista, porque as igrejas anabatistas, como a Assembleia de Deus até hoje, né, todas elas, as decisões são feitas pela congregação, pela Assembleia, ok? Então, apesar de nós usarmos o nome Assembleia de Deus, nós também podemos ser chamados de batistas, de congregacionais, de independentes ou evangélicos livres. Todos esses são nomes, tá bom, que se aplicam às igrejas cristãs, às igrejas evangélicas, né, sempre para separá-los de igreja católica e de igreja protestante. Bom, o item 54, eu coloquei aí também uma história de uma igreja católica apostólica que surge no ano 1831 da era cristã. Tá bom? O comentário diz: a Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, ensinava que a volta de Jesus ocorreria quando seus 12 fundadores morressem. O último morreu em 1901 e nada aconteceu. Bom, por que eu botei também o nome e essa curta história dessa igreja, né? Dessa seita? Para lembrar vocês o que significa o termo católico e o que significa o termo apostólico. Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela diz que ela é católica porque católico significa universal. Ela é usada, por exemplo, pelo autor aos Hebreus, quando fala da Universal Assembleia dos Santos. Se você pega em latim, está lá Católica Assembleia dos Santos. Então, o termo católico, ele significa só universal. A igreja cristã, a verdadeira igreja católica, ela está espalhada pelo mundo hoje, como muitas denominações. A Assembleia de Deus, ela faz parte da verdadeira igreja católica, que não é apostólica romana. Ela é igreja católica porque está em todo o mundo, e podemos dizer até que é apostólica. Então aqui eles pegaram o termo apostólica, por quê? Porque está ligado aos apóstolos. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que ela é católica porque está em todo o mundo, diz que é apostólica porque tem a doutrina dos apóstolos, e romana porque a sua sede está em Roma, tá bom? E aí, então, teve um grupo que fundou essa seita, e eu achei interessante por eles anunciarem a volta de Jesus quando os 12 fundadores morressem. E acabou que morreram todos
e Jesus não voltou, né? É um cuidado que nós temos que ter sobre marcar a volta de Jesus. 10 em cada 10 cristãos que eu converso hoje, eles falam, Jesus está às portas, irmãos. As coisas que estão acontecendo no mundo, até a situação espiritual da igreja, né? Chamando de irmãos católicos e luteranos que praticam culto aos mortos, né? A situação espiritual da igreja é lastimável. Na igreja, infelizmente, cada dia diminui mais o desejo de estudo pela palavra de Deus. Eu vejo isso. Tá bom? É inacreditável, até depois da pandemia aumentou. E eu pensei que com a pandemia as pessoas falariam, poxa, a dificuldade está crescendo, os verdadeiros cristãos se aproximam de Deus, né? O que nós sempre ouvimos na igreja, irmãozinho sobe no púlpito, irmãos, eu voltei, eu vou ficar firme agora, passei por uma moenda, dificuldade, aí ele se apega a Jesus. Mas o que acontece com o falso crente? Aquele que está indo na igreja para conviver em sociedade com as pessoas. Esse aí abandonou as igrejas. Todas as igrejas que eu converso, elas dizem que depois da pandemia, a frequência diminuiu muito. Tem igrejas que estão em dificuldade para enviar dinheiro para missionários, para continuar mantendo missionários, porque como a frequência diminuiu, o dízimo também diminuiu, né? Então acaba que essa pandemia ela foi aí um divisor de águas, não? Ela foi um divisor de águas e infelizmente muitos que estavam na igreja acabaram se afastando. Tá bom? Infelizmente por um lado, porque por outro lado vão se manifestar os verdadeiros cristãos. Mas o que eu tenho ouvido falar, por exemplo, de seminários que estão fechando as portas, cultos de doutrina que estão cada dia mais vazios. Tá bom? Então aquele amor pela palavra de Deus infelizmente está diminuindo. Nós estamos vivendo um período muito difícil mesmo.